Bom, gente, o vídeo de hoje ele vai ser mais até breve do que os normais. E hoje nós vamos fazer aqui 3 questões sobre o continente africano e as suas mais diversas vertentes, histórias, culturas e outras coisas mais. Questões mais fáceis, questões mais curtas, mas que vão ajudar vocês nos seus estudos. Deixa eu compartilhar a tela. A gente começa então pelo seguinte, questões sobre a África. Sobre a África subsaariana, aquela abaixo do deserto do Saara, antes do século XV, podemos afirmar. Então é uma questão que pede um panorama de como era o cotidiano africano, como era um pouco da África antes da chegada dos povos europeus. Alternativa 1. Era composta de sociedades sem escrita e, portanto, sem história? 2. Era composta de diversas sociedades com organizações diferentes, indo desde aldeias de agricultores e criadores até verdadeiros impérios bem estruturados. E 3. A escravidão só passou a existir a partir da expansão marítima europeia do século XV. São corretas as opções 1 e 3, 2 e 3, apenas 2, apenas 1 e 2 ou apenas 3. Então, nesse caso, questão ou alternativa, na verdade, letra C. Por quê? Porque nós temos aqui, a ideia de que temos vários reinos, impérios, tribos, grupos culturais, enfim, fazendo com que a alternativa C seja a mais completa. Não, era composta de sociedade sem escrita. Verdade, mas portanto sem história. Mentira. Na 3, a escravidão só passou a existir a partir da expansão marítima europeia do século XV. Também mentira. A escravidão já existia na África, assim como vários outros continentes do mundo, antes dessa expansão marítima europeia. O que os europeus fizeram é potencializar, é aumentar a quantidade, é incentivar a quantidade de guerras tribais ocorridas ali para serem favorecidos pelo mercado do tráfico negreiro, que foi um mercado prático aí por mais de 3 séculos, cujos escravos eram transportados da África para a América, sobretudo. Mas lembrando, já existia escravidão com características determinadas no continente europeu e também no continente africano, antes da chegada dos europeus por ali. Na questão 2, essa um pouco mais fácil, e aí em cima nós falamos que a África é um lugar de reinos, impérios, tribos e outras coisas mais. Um império que ganhou destaque foi o Império do Mali. E a questão 2 nos diz o seguinte: o Império Africano do Mali foi um centro de um comércio internacional onde tudo era negociado: sal, escravos, marfim, etc. Havia também um grande comércio de livros de história, medicina, astronomia e matemática, além de grande concentração de estudantes. Assim responda: qual era a cidade mais importante do Império do Mali? Na verdade, é uma cidade importante até os dias de hoje. Letra A, Cidade do Cabo. Letra B, Lagos. Letra C, Cairo. Letra D, Tombuctu. E letra E, Kerma. Então, nesse caso aqui, D, Tombuctu, que atualmente, inclusive, é tombada como patrimônio cultural mundial da humanidade. Lembrando sempre, deixe o vosso like para fortalecer nosso trabalho. Vamos chegar a uns 30 likes, tá bom. E a última, para terminarmos aqui, temos o seguinte: os livros dos escritores africanos modernos, de angolanos, cabo-verdianos e moçambicanos, já têm hoje seu trabalho inaugural descoberto. Todo mundo acabou por conhecê-lo. Gerados na África colonial, quase sempre viveram sua primeira infância como filhos proibidos, às escondidas na marginalidade. O grosso deles escreveu seu gênero entre memórias do cárcere, do exílio, das guerras coloniais. Então, nesse caso, está pedindo uma alternativa incorreta, que está errado conforme o enunciado acima. E aí diz o seguinte: conforme o texto acima, assinale a alternativa incorreta. Letra A. No mundo inteiro já se conhece a literatura africana angolana, cabo-verdiana e moçambicana. B. Os livros da literatura africana foram escritos inicialmente no período colonial da África. C.
A autora faz uma analogia entre as crianças bastardas e os livros da literatura africana. Ambos viviam na marginalidade. D. A maioria dos autores africanos conseguiu escrever livros em total liberdade, longe das prisões, das guerras do período colonial e em seus países de origem. Letra E. Gerados na África colonial, equivale a dizer que os livros foram gestados quando na verdade o continente africano era ainda uma colônia. Bom, então pedindo a incorreta aqui, e é uma questão muito boa, pois ela mescla história e literatura, temos a letra D. Muito pelo contrário. Como foi dito, os autores, o grosso deles escreveu entre Memórias do Cárcere, Exílio, Guerras Coloniais, viveram sua primeira infância como filhos proibidos, então está falando das dificuldades que eles tiveram para escrever, sobretudo a falta de liberdade. E a questão fala que eles conseguiram escrever em total liberdade, o que não é verdade. Por hoje é só, o vídeo aqui foi um pouco mais curto. Boa sorte na prova e tudo de bom. Até o próximo vídeo, gente.